Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no canal resolvendo a prova do Enem. Estaremos resolvendo aí a questão 137 da prova azul. Se você não compartilhou ainda, compartilhe. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos para o exercício. A World Series é a decisão do Campeonato Norte-Americano de Beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre meio. Qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Bom, então o que acontece? Nós partimos do pressuposto, que a pessoa, o time já tenha ganhado uma vez. Então, a primeira partida, vitória, nós vamos começar a partir da segunda partida e a partir disso a gente vai em alguns casos, tá? Vamos dividir isso em casos. Qual que é o primeiro caso? O primeiro caso é ele ganhar 3 vezes seguidas a partir dessa, tá? Ele ter vitória, vitória e vitória, certo? Aí o que acontece? Para que aconteça isso, vamos pensar qual é a probabilidade dele ganhar na primeira vez? Meio. A segunda, meio. A terceira, meio. Então nós temos aí meio elevado à terceira potência, porque é meio vezes meio vezes meio. Isso aqui gera um oitavo. Tudo bem? Então, primeiro caso, ganhar 3 vezes seguidas. E agora o que acontece? Qual que é o segundo caso, que a gente pode pensar nesse quesito? Ele tem que ganhar mais 3, só que junto com essas 3 eu acrescento uma derrota. Então ele vai ter 3 vitórias e uma derrota. Como que a gente pode dispor disso? Vamos parar para pensar que eu tenho a vitória, derrota, vitória e vitória. E a grande jogada nossa é pensar que essa vitória aqui, ela precisa estar em último, tá? Por que ela precisa? Porque se eu colocasse essas 3 vitórias juntas, e elas podendo permutar entre si em qualquer lugar, eu voltaria no primeiro caso. Então, é como se a gente fixasse essa vitória ela não pode sair daqui, então ela precisa estar nessa última casa. Então, o que acontece? Pensando na probabilidade, qual é a probabilidade de ganhar, de vencer na primeira partida aqui? Meio. Ele foi derrotado, qual é a probabilidade da derrota? Meio. Qual é a probabilidade da vitória? Meio. Qual é a probabilidade da vitória? Meio. Então, nós temos aqui meio elevado à quarta potência aqui, porque é meio vezes meio vezes meio vezes meio. Só que acontece um negócio aqui, tem um problema. Essa vitória e essa derrota e essa vitória novamente, esses três termos aqui que antecedem, eles podem permutar entre si. Eu posso falar que é vitória, vitória e derrota, posso falar que é derrota, vitória, vitória, e posso falar como aqui está escrito, vitória, derrota e vitória. O que acontece? Nós temos 3 letras e elas podem permutar entre si. Então nós temos aqui um anagrama com repetição. Então eu posso dizer que eu tenho 3 fatorial, porque eu tenho 3 letras, dividido por 2 fatorial, porque eu tenho 2 letras V que se repetem aí, e a ordem delas duas não importa, quem vem primeiro, quem vem segundo. Resolvendo esse cálculo, já vamos deixar o cálculo aqui dela pronta, eu posso abrir o 3 fatorial até o 2 fatorial, por 2 fatorial, meio elevado à quarta é meio vezes meio vezes meio vezes meio, multiplicando tudo eu tenho 1/16 avos. Esse 2 com esse 2 posso simplificar, 3 vezes 1, numerador com numerador, eu tenho 3 sobre 16. É a probabilidade aí da pessoa vencer com 3 vitórias e uma derrota. Mais ainda, eu posso pensar num terceiro caso, que é qual? Ele ter 3 vitórias, porém
duas derrotas. Então vamos colocar um exemplo aqui, ó, ele pode ter vitória, derrota, derrota, vitória e vitória. Essas 3 vitórias com a primeira lá, totaliza 4, ele seria vencedor. Só que mais uma vez, essa vitória aqui, você percebe que essa vitória ela não pode permutar com as derrotas, porque se ela permuta com as derrotas, a gente pode chegar numa situação que eu tenha 3 vitórias seguidas, né? 3 vitórias juntas, e eu volto no primeiro caso. Então, isso daqui não pode acontecer. Então, o que acontece? Quantas, né? Qual é a probabilidade de vencer? Meio, de perder, meio, de perder, meio, de vencer de novo, meio e meio. Nós temos então uma probabilidade de meio elevada à quinta potência, porque eu tenho 5 termos aqui. Só que aqui eu também tenho um anagrama, ó, que eu tenho agora 4 letras, né? Eu tenho 2 V's e 2 D's, que eles podem permutar entre si. Então eu tenho 4 fatorial, a repetição 2 fatorial porque eu tenho 2V e 2 fatorial porque eu tenho 2D. Resolvendo isso, né, eu posso abrir o 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, por 2 fatorial, e 2 fatorial abrindo, 2 vezes 1 é o 2, simplifico 2 fatorial com 2 fatorial, meio elevado à quinta é 1/32 avos, esse 2 de baixo eu posso simplificar com esse 4, né? 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 3 é 6, vezes 1, nós temos aí um total então de 6 sobre 32. Eu não vou simplificar, tá? Não vou querer simplificar agora, porque vocês vão entender daqui a pouco. O quarto caso e o último dos casos, né? Nós podemos pensar que eu tenho 3 vitórias e 3 derrotas, né? Então vamos pensar no exemplo. Eu posso ter V, D, V, D, D de novo e V, né? Lembrando mais uma vez, essa vitória aqui ela precisa estar fixa na última casa, porque senão volta nos casos anteriores, tá? Aqui acredito que você já tenha pego o macete, né? Quantas letras nós temos aqui, né? Nós temos 6 letras, então eu tenho a probabilidade elevada à sexta. E acredito que o macete também das repetições dos anagramas, nós temos aqui 5 letras, né? Então é 5 fatorial dividido por 3 fatorial, porque eu tenho 3 letras D, por 2 fatorial, que eu tenho 2 letras V, né? Resolvendo esse cálculo, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3, né? Abrindo o 5 fatorial até o 3 fatorial. Isso. 2 vezes 1 é o 2, simplificando aqui 3 com 3. Meio elevado à sexta é 1 sobre 64. Os 4 simplificado com o 2 dá 2, né? 5 vezes 2, 10. Portanto, aqui eu tenho o que, né? Eu tenho 10 sobre 64. Aí o que acontece, pessoal, né? Temos todas essas probabilidades. O que pode acontecer? Pode ser o primeiro caso, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Esse conectivo ou, né? Na matemática, na probabilidade, é a ideia de soma. Então, o primeiro caso, qual é a probabilidade? 1/8. No segundo caso, qual é a probabilidade? 3/16, então é mais. No terceiro caso, 6/32. E no quarto caso, 10/64. Frações somadas com denominadores diferentes, inicialmente eu faço o quê? Acho a fração equivalente, né, através do MMC, certo? E o MMC de 8, 16 e 64 é o 64. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 64 dividido por 8, 8 vezes 1, 8. 64 dividido por 16, 4 vezes 3, 12. 64 por 32, 2 vezes 6, 12. 64 por 64, 1 vezes 10, 10. Bom, o denominador eu mantenho, que é o 64, e os números de cima são somados. 8 com 12, 20. Com 12, 32.
com 10, 42. Então a probabilidade desse time ganhar 4 vitórias, né, até 7 partidas, 42 sobre 64. Letra C. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Aqui eu agradeço a todos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí para nós, tá ok? Muito obrigado e até mais, pessoal.